Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar, com um total de 21 cartas, 3 linhas respectivamente. Então vamos preparar e dar início. Dar início à nossa tiragem. E vamos preparar. Já caiu uma aqui. Preparar para a nossa primeira carta, o Pajem de Ouros. Pajem de Ouros, Alta Sacerdotisa. Sete de Copas, Pajem de Copas, 4 de Copas, 9 de Espadas. Rei de Copas. A Lua, o Mago, a Força, 2 de Ouros, Seis de Paus, 6 de Espadas, o Mundo, Cavaleiro de Espadas, 8 de Paus, o Tolo, 7 de Paus, 4 de Espadas, 3 de Ouros e 10 de Espadas. Muito bem, para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e uma coisa interessante que eu vejo o pensamento dessa pessoa. É bem engraçado o pensamento dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem um sentimento, ou ele tem esse sentimento por você. Tem sim, tem um sentimento de paixão por você, tá? E ao mesmo tempo essa pessoa tem uma ansiedade muito grande. Exatamente, essa pessoa tem uma ansiedade muito grande. Muitas vezes quando você conversa com essa pessoa, ou você manda uma mensagem, tudo, essa pessoa faz assim cara de quem não quer. É engraçado isso, né? É igual aquela criança birrenta, aquela criança birrenta que você dá as coisas, vai dando as coisas e você mima demais. Quando você conversa com essa pessoa no telefone, você parece que você mima essa pessoa sem querer. Você dá coisas para ele ou para ela, você se expõe sentimentalmente quando você fala, e essa pessoa não dá muito valor, apesar dessa pessoa ter sentimentos por você. Exatamente. E o mais interessante de tudo isso é que essa pessoa, ela olha para você, sente algo por você, mas essa pessoa é muito individualizada. Exatamente, ou individualizado. Exatamente. Eu vejo essa pessoa pensando muito nos planos. Essa pessoa pensa em várias situações ao mesmo tempo. Pensa em você, tem um sentimento por você, tá? Ou um sentimento de paixão, que me mostra aqui, ou um sentimento já de muitos anos atrás, que é o que mostra. Ou é paixão, ou sentimento de muitos anos atrás.
tá? Eu vejo essa pessoa pensando muito nos próprios objetivos, nos próprios, no próprio alcance, né, do que pode alcançar. Somente a pessoa no próprio objetivo, tá? E ao mesmo tempo, essa pessoa, ah, quando pensa nas questões materiais, quando essa pessoa chega em casa e bota a cabeça no travesseiro, a imagem de você vem na cabeça da pessoa. Exatamente isso. A imagem de você vem na cabeça da pessoa. E essa pessoa muitas vezes não consegue descansar por isso, tá? Essa pessoa não consegue descansar por isso. Muitas vezes dá crise de ansiedade nessa pessoa, muitas vezes dá síndrome do pânico nessa pessoa, porque a pessoa em questão não consegue lidar com isso. Não consegue lidar. Essa pessoa precisa de uma certa maturidade emocional. Essa pessoa olha para você e essa pessoa sente ainda algo que às vezes pode ser um pânico, um medo, mas esse medo, na verdade, é uma situação que a própria pessoa criou e essa pessoa acaba tendo um medo de si próprio, ou de medo de si próprio, vamos dizer assim, pelas tomadas de decisão. Essa pessoa não se sente segura ou seguro, tá? Por ter determinado relacionamento. Tá? Essa pessoa muitas vezes se torna racional e tenta gerenciar isso como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa se afastou de você para poder conseguir ter uma, digamos assim, uma visão melhor de si mesmo. Mas o mais interessante é que mostra que você conseguiu resolver a situação. Mas a pessoa não conseguiu resolver. Você conseguiu resolver. Você está alicerçado ou está alicerçado. Mas a pessoa ainda não se encontra ainda firme, tá? A pessoa não se encontra ainda firme. A situação que você se encontra hoje é uma situação em que você teve que tomar uma medida rápida, tá? A sua vida foi o seguinte: você tomou uma medida rápida porque você começou a ver oportunidades e você pensou, não, eu preciso iniciar algo novo. Eu preciso ativar logo a minha situação na realidade. Foi quando você iniciou a situação. No começo, claro, fica meio difícil, fica uma situação que me mostra que você teve que quebrar algumas situações para você conseguir, mas você teve êxito em quebrar essas situações, coisas que antes você dizia, não, eu não faria isso, e hoje você já faz com naturalidade, você já faz com segurança, você entende o processo da vida muito melhor do que antes, e hoje você faz as coisas acontecerem. E tudo aquilo que precisou ser feito no passado, você não repete no presente e nem faz essa perspectiva para o futuro. O mais interessante de tudo isso é que esse seu processo de evolução, vamos dizer assim, foi um processo de evolução muito dentro da sua maturidade emocional. E a pessoa em questão que você está pensando, essa pessoa não consegue ter a velocidade da maturidade emocional que você está tendo. Claro que são pessoas diferentes, mas me mostra aqui que essa pessoa tem uma vaidade muito grande em querer ter as coisas, tá? Essa pessoa tem uma vaidade grande de querer ter as coisas, essa pessoa sonha em ter as coisas, tá? Sonha em ter as coisas e atingir toda uma situação, tá? E essa vaidade dessa pessoa vai muito dentro dele ou dela.
Mas o grande problema de tudo isso é que a pessoa, quando pensa em você, entra dentro das questões da própria vaidade, tá? É uma coisa que é necessário dizer isso para você, porque quando essa pessoa olha para você, quando pensa num sentimento por você, essa pessoa pensa num sentimento de posse, um pensamento muito de tipo, eu posso ter a hora que eu quiser, tá? Eu posso ter a hora que eu quiser. Mas ao mesmo tempo que essa pessoa julga dessa forma, eu posso ter a hora que eu quiser, a própria pessoa não consegue ter o controle das emoções. Essa pessoa não consegue ter o controle daquilo que essa pessoa acha ou acredita que tem domínio de uma situação, mas muitas vezes essa pessoa acorda no meio da noite em pânico, inseguro ou insegura, porque essa pessoa olha para você sente algo por você, sente até vontade de se arriscar, mas tem medo de se aproximar. Aqui no Rei de Copas. Sente medo de se aproximar, mas... Entendeu? E aí essa pessoa vai e não consegue ir adiante, fica somente no plano das emoções. Somente no plano das emoções. É exatamente isso, somente no plano das emoções. Os momentos de nostalgia do passado e situações que envolveram o passado faz com que essa pessoa pense em todos os sentidos. Em todos os sentidos, quando eu falo todos os sentidos, são todos os sentidos que envolveram a situação. E quando essa pessoa pensa em todos os sentidos que envolveram a situação, inclusive os sentimentos, essa pessoa tenta ser o mais racional possível. Essa pessoa tenta gerenciar tudo, tá? O máximo racional possível, né? Você vê a força e Ouros, que é o elemento terra, muito voltada às questões da matéria, né? Muito voltadas a questões da matéria. E essa pessoa, quando faz essa, vamos dizer assim, essa conclusão da racionalidade com as questões de que tem que exercer muitas tarefas ao mesmo tempo e ver que tem água aqui nessa carta, né? Então significa que ainda envolve sentimentos. Essa pessoa, quando pensa em você e envolve sentimentos, essa pessoa elogia você bem aqui, ó. Tem um elogio. É bem interessante, né? Porque ao mesmo tempo que essa pessoa... Olha que interessante a carta que está conectada. Ao mesmo tempo que você aqui não se mostra interessante para essa pessoa, ao mesmo tempo essa pessoa tem... Olha aqui, ó. Elogia você, diz que você é uma pessoa que, né... é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa que tem, que torce por você, que torce pela sua felicidade e tudo mais. Bem aqui, né? Fica aquelas duas situações, né? A situação de não querer você e a situação de querer tudo para você. Então, nessa situação, por isso que essa condição aqui, né? Que é aquela condição que são opostas, essa pessoa teve que se afastar para poder resolver isso na própria cabeça aqui, olha, no 6 de espadas. A pessoa teve que se afastar por causa da questão do quê? Por causa de toda uma questão do fechamento de ciclo, que foi muito importante. Foi um peso muito grande na cabeça dessa pessoa e essa pessoa não conseguiu resolver isso até hoje. Até hoje não conseguiu resolver isso. Mesmo aqui mostrando que na cabeça da pessoa foi resolvido, tá? Mas foi resolvido na questão do afastamento para poder entender o porquê do fechamento. O porquê do fechamento.
Então, mesmo energias mostrando uma resolução energética, não significa que muitas vezes na cabeça da pessoa resolveu uma situação energética que terminou, encerrou um ciclo. Mas não é porque encerrou um ciclo que na cabeça de algumas pessoas vai ter uma razão, entendeu? Uma razão, vamos dizer assim, única, porque se tivesse uma razão única, a pessoa deixava bem claro, é assim, 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 assado, e não ficava nessa situação de conflito, inclusive na mente, né? Inclusive na mente. E mostra aqui a sua situação, você agindo rápido. Aqui, olha, no Cavaleiro de Espadas, mostra você agindo rápido numa situação que te mostra muitas opções para que você inicie algo novo. Me mostra você pensando que não devo ficar para trás, não posso me dar o luxo de me afogar nessa areia movediça, você pensou. Muitos desafios? Sim. 7 de paus, muitas coisas para você brifar, muitas coisas para você gerenciar. Mas saiba que isso garante a sua paz. Exatamente, aqui ó, 4 de espadas. Isso garante a sua paz, isso garante o seu relaxamento, isso garante... E detalhe, isso faz com que você comece a analisar muitas coisas, tá? Depois que você passa por essa situação aqui, ó, Cavaleiro de Espadas, 8 de Espadas, o Tolo e 7 de Paus, quando você entra nessa situação do 4 de Espadas, que é o relaxamento, é quando você começa a pensar tudo, você faz um flashback de tudo aquilo que ocorreu na sua vida e você começou a perceber o quê? Você começou a perceber isso aqui, olha o que você percebeu. 3 de ouros e 10 de espadas. Sabe o que significa isso aqui? Você começou a ficar mais atenta ou mais atento quando se trata em gerenciar pessoas. O que você está querendo dizer com isso, Fábio? Hoje você, olha aqui, tá vendo aqui, ó? Você tomou uma lição que você se envolver com pessoas, em geral, pode ser no sentimento de amizade, tá? Isso pode gerar conflitos e conflitos que podem magoar muito. Então aqui você aprendeu no 3 de espada, no 3 de ouros e no 10 de espadas, que é muito delicado você fazer coisas com pessoas. Você exercer várias funções, seja num cenário amoroso, num cenário de trabalho, seja o que for. É algo que pode ser doloroso, algo que pode, entendeu? Olha aqui, um trabalho em grupo exige muitas coisas. Então você mudou a sua página, você mudou todo o seu conceito de saber que quando se envolve com pessoas, você se envolve com conflitos e você precisa gerenciar esses conflitos, coisa que o outro lado de lá não consegue gerenciar até hoje, os conflitos. E você hoje entendeu o ciclo que é se envolver com pessoas, é gerenciar conflitos. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Lembre-se muito bem o que a energia está falando sobre gerenciamento de conflitos, independentemente no campo amoroso ou não, e até mesmo em direção a essa pessoa que fica nos altos e baixos, você já percebeu. Então, você já sabe como gerenciar os conflitos com pessoas e no campo amoroso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.